Pensando nos tipos de previsão, os tipos de previsão seguem a mesma lógica do PCP, que eu posso prever a longo, curto ou médio prazo. Quando eu trabalho a curto prazo, eu trabalho teoricamente em semanas, que é o que a gente vai estar lidando aqui. Dias, semanas, meses, até 3 meses. Quando eu trabalho em médio prazo, aí a gente já trabalha com bastante meses. Então, 36 meses, 3 anos, é um médio prazo interessante, teoricamente. E longo prazo, mais de 3 anos. Isso varia de empresa para empresa, igual a gente já combinou lá em PCP. Uma empresa normal, uma indústria normal, acaba seguindo esse padrãozinho. Mas peguem, por exemplo, a Votorantim. O longo prazo da Votorantim são 50 anos. Ela já tem previsto que vai produzir daqui a 50 anos. O longo prazo da UPA é 1 hora. Para a próxima hora, ela tem previsto a longo prazo que vai acontecer. Depois disso, ela tem que prever de novo, porque ela não sabe o que vai acontecer mais. Então, de acordo com o tipo de empresa, esse tratamento comum, que eu estou chamando aqui de tratar comumente, é diferente. Teoricamente ou didaticamente falando, eu vou trabalhar nesse sisteminha. Curto prazo em semana, médio prazo em meses, longo prazo em anos. Só para ficar mais fácil a didática. Mas na prática pode variar bastante. Também pensando em tipos de previsão, que pode ser a curto, médio e longo prazo, a gente pode trabalhar com modelos explicativos e modelos econométricos. Nessa disciplina em específico, nós iremos trabalhar apenas com modelos explicativos. O que são modelos explicativos? Aqueles que trabalham por um sistema de causa-consequência. Eu pego dados passados, que eu digo que são uma causa, e explico o dado futuro, que eu quero prever, por meio desses dados passados. A consequência dos dados passados é essa previsão futura. Isso são os modelos explicativos, que são os que a gente vai aprender na graduação. Os modelos econométricos, aí já são modelos bem mais complexos, que aí já tem pós-graduações específicas em estatística ou em previsões de demanda, para vocês estarem avaliando sobre isso. Normalmente, quem vai trabalhar com bolsas de valores, com área de engenharia econômica, já tem que entender melhor dos modelos econométricos. Alguns fundamentos básicos, algumas características comuns quando a gente vai lidar com previsões de demanda. Primeira característica que a gente observa, e talvez a mais importante, eu vou considerar que o que aconteceu no passado continua acontecendo no futuro. Essa é a base de todos os modelos de previsão. Eu vou buscar o passado e dizer que o futuro vai se relacionar, vai ser uma consequência desse passado, que não há nenhum evento novo que vai interferir nesse relacionamento. O segundo item que a gente tem, que os erros de previsão não podem desestimular você fazer a previsão. Igual comentei, a previsão por si só já é errada de natureza. Você já prevê algo errado, você não tem certeza. Amanhã pode acontecer um desastre, pode acontecer alguma coisa que sua previsão vai por ralo abaixo. Porém, mesmo se eu errar a previsão, eu tenho que aperfeiçoar o método para eu errar menos, o mínimo possível. Se eu não tiver uma meta, não tiver uma métrica me dizendo quanto que eu vou vender amanhã, eu não preciso produzir nada. Eu não sei o que eu vou vender, para que eu vou produzir, para que eu vou comprar matéria-prima. Só que chega amanhã, tudo vira incêndio. Tem que sair correndo atrás de material, tem que sair correndo atrás de pessoa para estar produzindo. Então, mesmo que eu erre a previsão em um mês ou em uma semana, eu tenho que acertar ela para refazer e a próxima semana dar mais certo. Outra característica que a gente tem, que quando eu lido com a demanda agregada, ou com aquele nosso plano agregado de produção, as previsões são mais assertivas do que quando eu lido produto por produto. Por exemplo, você é um vendedor lá do Avon, da Boticário, sei lá do que. Se você pegar produto por produto e for fazer sua previsão, provavelmente você vai errar por muito. Mas, no mês, se você juntar tudo, sempre dá mais ou menos a mesma coisa. No mês eu vendi 1.000 itens da Avon. No mês que vem, 1.002, 1.003. Então eu consigo ter uma previsão agregada. Todos os produtos, todas as famílias em conjunto.
que é mais assertiva do que se eu separar por produto. Por que isso acontece? Por conta da variabilidade da nossa demanda. Uma hora você compra uma coisa, uma hora você compra outra. Mas outra pessoa vai fazer o inverso de você. Então, sempre na média, a gente acaba vendendo as mesmas coisas, tem um perfil melhor de demanda por previsão agregada. Outra característica que a gente tem, se eu expandir meu horizonte de planejamento, minha previsão piora. Por exemplo, o que você vai almoçar amanhã? Você mais ou menos tem uma ideia, tem uma previsão disso. É o que tem na geladeira, eu não vou sair para comprar nada, nem tem dinheiro para isso. Então, o que tem na geladeira, eu vou almoçar amanhã. E daqui 5 anos, o que eu vou almoçar? Nesse exato dia, daqui 5 anos? Não faço a menor ideia. Então, quanto maior o meu horizonte de planejamento, de previsão, pior fica a minha previsão em si. Por conta de N fatores que vão acontecer ali no meio. Todos aqueles fatores, aqueles influenciadores, vão acontecer e vão interferir e muito no que eu vou almoçar daqui a 5 anos. Então, nas empresas, quando a gente vai prever, previsões de mais curto prazo são mais exatas. Previsões a longo prazo já são menos exatas. Porém, mesmo assim, eu preciso fazer previsões de longo prazo. Para fazê-las, a gente já lida com métodos qualitativos em vez de quantitativos. A gente não vai entrar nessa disciplina porque vocês têm uma disciplina específica lá no 9º ou 10º período que chama planejamento. Como é que chama agora? Alguma coisa de planejamento também. Planejamento empresarial, coisa assim. Que é quando vocês veem ao longo prazo o planejamento da empresa. Quinto fundamento. Um bom sistema de previsão, ele reage bem a flutuações aleatórias, a algumas variações que acontecem. Então ele reage bem a algumas variações, porém aleatoriedades, degraus, ruídos, ele deixa de lado. Então, quão bom é o meu método de previsão, a formulinha que eu estou usando? Ela é tão boa ao ponto que, se acontecer algo muito esporádico, ele não interfere na previsão do próximo mês. Eu ignoro essas coisas aleatórias que acontecem meses a meses e foco no que realmente é verdadeiro, no que realmente vai continuar. Aos poucos vocês vão entender melhor essa afirmação, porque a gente vai começar de modelinhos bem simples de previsão e vamos chegar no último modelo, que são 4 fórmulas para chegar num único modelo. São 4 fórmulas bem complexas para chegar num número de previsão. Outro item, o horizonte de planejamento da previsão deve ser no mínimo igual ao tempo para trás. Quero prever os próximos 3 meses. No mínimo, eu tenho que ter 3 meses para trás de dados. Como é que eu vou prever o próximo mês sabendo só o que eu vendi ontem? Fica meio estranho. Então, quero prever 3 meses para frente, eu tenho que ter dados de 3 meses para trás, no mínimo. Também a confiabilidade do sistema de previsão, ele se dá quando todos os usuários o utilizam. Não adianta nada eu colocar lá o melhor modelo de previsão, sendo que ninguém segue ele. Todo mundo fala que está errado, que nunca vai dar certo. Então, quando eu crio um modelo de previsão, eu tenho que vender essa ideia e todos os outros da empresa têm que comprar a ideia de aquele modelo vai dar certo. Se eu fizer só para ter um número bonito, vai ficar um número bonito, mas não vai servir para nada na empresa. Então, todo mundo tem que comprar a ideia do método de previsão. Outra característica, a previsão tem que ser expressa em unidades significativas. Se eu produzo roupas, em unidades. Se eu produzo calçado, é pares. Se eu produzo tecido, é em metros. Então tem que ter uma unidade que todo mundo entenda aquela unidade. Outra característica que a gente tem é que os métodos de previsão devem ser fáceis. Se eu começo a complicar demais a fórmula, ninguém vai usar. Então tem que deixar o mais simples possível, desde que consiga buscar aqueles 4 parâmetros e dê um resultado mais ou menos correto. E por fim, o último fundamento básico, o setor de previsão de vendas não é só função do PCP. Todos têm que auxiliar. O setor de vendas em si tem que passar dados, o setor de P&D tem que passar se vai ter alguma alteração no pedido, no produto, o setor de almoxarifado tem que dizer quais são as tendências de matéria-prima. Então todo mundo tem que auxiliar o PCP para
fazer essa nossa previsão de vendas. Qual que é o passo a passo para a gente fazer a previsão de vendas? É bem simplesinho. Identifico o que eu quero prever, qual que é esse objeto de previsão, seleciono algum tipo de método, seja qualitativo, causal, econométrico, qualquer método que você queira. Seleciono esse método em si, a formulinha específica, faço a previsão e vou melhorando ela ao longo do tempo, vendo se essa previsão vai servir, se continua boa, monitoro se ela não está perdendo confiabilidade, está dando erros cada vez maiores. Então é bem tranquilinho a etapa de previsão, cada uma das etapas. A parte difícil é determinar qual que é o melhor método. Mas depois que determinou ele, é só ficar comparando os métodos. E eu digo difícil entre aspas, porque hoje em dia a gente tem o Excel, tem vários softwares de cálculo que nos auxiliam e auxiliam muito. Tem softwares estatísticos que já nos dão qual que é o melhor método de previsão, só de você lançar os dados. Então já possuímos tecnologia bem mais simples.